Olá pessoal, sentir medo é uma coisa natural, faz parte de um instinto de autopreservação da vida humana. Então eu quero dizer para você que sente medo, é uma coisa natural, ok? Eu sou o Djaci Alves, a gente está aqui para falar hoje sobre como vencer os nossos medos na vida pessoal e em vendas, ok? O primeiro ponto que eu gostaria de trazer para a gente aqui dentro do nosso assunto é que é necessário que você dê os primeiros passos em direção a vencer os seus medos. E por quê? Porque os nossos medos são individuais, de forma que aquilo que gera medo em mim não gera em você. Então, não é muito bacana que você ou eu sejam conduzidos para que a gente venha vencer os nossos próprios medos. Porque quando nós somos conduzidos, é possível que a gente não os vença e eles permaneçam ativos nas nossas vidas. Então, esse é o primeiro toque que eu dou para você. É você que tem que dar o start. É quem tem que dar o primeiro passo, é quem tem que andar em direção àquilo que você quer conquistar, que é os seus medos. O segundo ponto que a gente quer abordar aqui no nosso tema hoje é a importância de você experimentar os seus medos pouco a pouco. Quando eu e você nos permitimos experimentar os nossos medos pouco a pouco, nós vamos aprendendo com os nossos medos, que é um processo natural, e nós caminhamos em direção a vencer os nossos medos. Então, como fazer isso em um momento em que muitas vezes nós travamos, em um momento em que a gente fica disperso, perde a concentração, perdemos a voz e o nervosismo toma de conta de mim e de você e nos impede de fazermos aquilo que a gente está determinado a fazer ou que tem o desejo de realizar e não conseguimos porque o medo nos trava. Então, é importante também que você respeite os seus limites, para que uma coisa que é normal não venha se transformar na sua vida num trauma ou até mesmo numa síndrome. Muitos de nós fugimos do contexto dos medos, ou seja, evitamos. Eu e você não devemos fazer isso. Devemos enfrentar os nossos medos de frente, respeitando os nossos limites, mas caminhando sempre em direção, pouco a pouco, paulatinamente, ao ponto da gente conseguir dominar sobre os nossos medos. Então, minha dica é: prepare-se, estude-os, adquira argumentos, comece sempre pelo começo. Oi, bom dia, tudo bem, em que posso servi-lo? Em vendas não é diferente. Às vezes a gente tem medo de abordar o cliente, medo de abordar um determinado assunto numa reunião com os nossos supervisores, com os nossos gerentes. Então, você precisa aprender a dominar esses assuntos, a conhecer o processo de venda, a conhecer o seu cliente, conhecer o seu produto, para que você tenha cada vez mais domínio sobre aquilo que você faz. Continuando aqui o nosso assunto, o terceiro ponto que a gente vai abordar aqui com você é: aprenda sobre as circunstâncias que te provocam medo. Como a gente faz isso? Torne-se especialistas nos assuntos que geram insegurança, que geram medo em você. E o que é ser especialista? Ser especialista é dominar sobre um determinado assunto, é ser expert naquela área. Então, torne-se expert nas áreas que você sente medo, que você tem insegurança. E como é que você faz isso? Estude, capacite-se, evolua, busque conhecimento sobre essas áreas, administre bem elas no seu dia a dia. Quanto mais você administrar bem elas no seu dia a dia, menos medo existirá dentro de você. E quanto mais você se sentir seguro diante dessas circunstâncias, mais você dominará, tornar-se-á especialista, e então você vai ver que o medo vai deixar de existir de forma natural e de forma espontânea na sua vida. Continuando aqui com o nosso assunto, que é vencendo o nosso medo, quarta e última dica para você é: aceite que o medo existe dentro de você. Reconheça que ele existe, mas não se acostume com ele. E como é que a gente faz isso? Criando referências. Você precisa criar referências, nortear aquilo que te gera medo.
E uma vez que você identificar os seus medos, você vai reagir a eles, vai andar em direção a eles e vai trazer coisas que te encorajam em direção àqueles determinados pontos e assuntos que te deixam inseguro no seu dia a dia. Toda a vida que você tiver diante de coisas que te deixam inseguro, encare-os, né? Ou encare-as de frente, aborde-os de frente, respeitando sempre os seus limites, como eu já falei na outra dica, mas vá sempre para frente, desistir nunca, retroceder jamais. Não tenha pressa, mas seja constante. Observe sempre à frente, nunca para trás. Então, essa é a quarta dica que eu tenho para falar sobre medo para você. Reconheça que eles existem, mas não se acostume com ele. Não entre na zona de conforto. Não deixe que o medo dite as regras para você. Não, é você quem dita as regras para você. E para a gente concluir aqui o nosso assunto, acredite em Deus. Acredite em você mesmo. Para vencer as circunstâncias da vida, os nossos medos, é importante que a gente carregue dentro de nós uma coisa que eu chamo de fé. Sem fé é impossível conquistar os nossos sonhos. Sem fé é impossível conquistarmos aquilo que desejamos, vencer as nossas limitações. Sem fé é impossível transpor os muros e os obstáculos que a vida nos põe para a gente superá-los. Mas com fé em Deus, tenha fé em você mesmo, tenha fé na vida. Acredite que o mundo existe para você superar. Acredite que os obstáculos existem para te tornarem mais forte. Não transfira responsabilidades. Traga essas responsabilidades para a sua vida. Queira vencer. Deseje vencer. Ande em direção à sua vitória. Se você fizer isso, eu garanto que os seus medos se tornarão cada vez menores e você será vitorioso sobre eles e se transformará num grande profissional, numa grande pessoa, num grande pai, num grande ser humano. E que Deus te abençoe desde já e que a gente possa vencer juntos. Valeu aí, pessoal!